Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para gravar esse vídeo e interagir com vocês sobre a acupuntura, no que se diz respeito a ferramentas importantes no tratamento de dores físicas, emocionais e energéticas. Então, vamos apresentar um pouquinho sobre essa ferramenta tão importante da medicina tradicional chinesa. E por isso eu digo que é super importante também, caso você seja um terapeuta que tenha curiosidade, que tenha interesse em saber mais sobre a medicina tradicional chinesa, ou um postulante a terapeuta que está iniciando agora, mas que é simpático a essa técnica e queira apresentar-se como terapeuta futuramente e que queira saber um pouco mais, vamos juntos nesse vídeo que eu vou falar sobre algo muito importante. Em especial, eu vou falar sobre os meridianos e um deles que o nome dele é assim, no mínimo curioso. É o meridiano do vaso governador, onde também ele é considerado como meridiano extraordinário. E por isso que eu digo que é importante que vocês fiquem até o final para interagir comigo, para nós sabermos colocar da forma simples, clara, que vocês possam compreender e também tirar proveito aqui de umas dicas extremamente importantes que eu vou passar. Esse vaso governador, que é esse meridiano da medicina tradicional chinesa, ele atua de uma forma bem curiosa. E a medicina tradicional chinesa, em seu uso da acupuntura, ela já vem sendo aplicada, estudada, experimentada e com resultados extraordinários desde os primórdios. Há mais de 5.000 anos, a acupuntura já vem trazendo, mostrando os seus resultados, mostrando os seus verdadeiros valores. E o meu objetivo aqui agora é mostrar para esses terapeutas e os postulantes a terapeuta uma forma de conhecer o corpo humano através da acupuntura, de fazer a libertação de alguns sintomas, de algumas patologias, usando os pontos onde nós chamamos de subos. E aqui, como ele se trata desse meridiano vaso governador, que ele também é considerado vaso extraordinário, nós vamos falar de vasos maravilhosos. Então, na acupuntura, nesse ponto, quando nós tratamos dos pontos do vaso governador, nós aí sim vamos dizer vaso extraordinário. E por que isso? Porque a forma dele trabalhar é totalmente peculiar, é muito diferente dos outros meridianos, a sua forma de atuação. Então, ele vai trabalhar em seus órgãos correspondentes com uma forma assim de desbloqueio rápido, instantâneo, mostrando o seu verdadeiro valor. E nessas técnicas de acupuntura, nós podemos aplicar não somente utilizando agulhas, mas também existem outras formas, e na qual eu estou aqui para apresentar para vocês, é a forma que nós podemos utilizar esses pontos, simplesmente utilizando as mãos, utilizando os dedos, para que haja esse desbloqueio, para que assim nós podemos liberar essas energias em que estão estagnadas. E por isso que, para tratar uma pessoa, nós não precisamos utilizar só agulha, desde que nós conseguimos saber, identificar
exatamente qual é aquele vaso, qual é aquele ponto em que está bloqueado, qual é a sua referência, sua correspondência àquele órgão determinado, que assim nós vamos fazer essa aplicação e o resultado vai ser simplesmente formidável. Então, hoje eu vou falar um pouquinho sobre esse meridiano, que ele atua no corpo humano. Todos nós temos 12 meridianos, e no caso, esse é um meridiano correspondente da nossa coluna, onde ele nasce no nosso cóccix, sobe por toda a nossa coluna, no topo da cabeça, bem no topo, no nosso solpino, ele faz um encontro com outros meridianos e ele vem terminar bem no começo da gengiva, ali entre os dois dentes. Então, nós vamos falar sobre o vaso governador, que também ele faz jus ao seu nome por ser esse vaso extraordinário, por se tratar deste meridiano extraordinário. E o que esse meridiano ele tem? Como que ele é representado para nós? De que forma nós podemos dizer assim que ele atua? Então, esse meridiano, ele trabalha através das energias ancestrais, que ela é distribuída por todo o nosso corpo através de 8 vasos. Esses 8 vasos são os 8 pontos de atuação. E verdadeiramente são maravilhosos por ele atuar nessa forma que somente através de toques precisos, quando nós conhecemos aquele ponto e nós fazemos esse toque com os dedos, ali sim nós já vamos fazer um trabalho de libertação dentro daquela patologia. Nós podemos então dizer que para trabalhar esses pontos, no caso eles são chamados de subos, são chamados de pontos, ou mesmo os vasos maravilhosos, nós podemos colocar as agulhas para que haja esse desbloqueio, ou fazer a massagenzinha, ou fazer a pressão um pouco mais intensa. Isso vai depender muito de cada caso, de como está aquela pessoa em relação àquilo que ela está sentindo naquele momento. E no caso dos meridianos, desse vaso governador, ele é conhecido como meridiano reservatório de energia Ki, ou Ti, ou Chi, conforme cada escola de acupuntura coloca. Então, ele é um meridiano Yang, com os 28 pontos de aplicação distribuído em nosso corpo. E o vaso governador, ele também é chamado de central posterior, por começar lá embaixo, no cóccix, vir subindo, trabalhando toda a nossa coluna e terminando nesse ponto da gengiva. Ali ele trabalha um meridiano que ele trabalha em linha reta. Somente 2 meridianos que nós temos no nosso corpo que trabalha em linha reta. Os outros são como um rio, né, que vai sempre fluindo, fazendo seus contornos, e esse atua direto ao ponto, atua diretamente ali no seu objetivo. Então, quando se diz vaso extraordinário, ele simplesmente está dizendo ali que ele é extraordinário por trabalhar com a nossa energia, com a nossa força da nossa Kundalini, que significa que começa ali no cóccix, falando um pouco mais dentro dessa área, vamos colocar assim, que mística, uma área mais sutil. Ele atua nessa nossa energia
nessa nossa forma de atuação, elevando-se à força universica, à força universal. Então ele vai subindo e atuando. É um meridiano que ele faz o encontro com os outros meridianos Yang também, bem no ponto da cabeça, que é o meridiano, o VC, o vaso, o VG, que é o vaso governador 20, bem no topo da cabeça, ali ele faz toda a junção para assim desbloquear as nossas energias que estão presas, que estão densas, que estão ali interferindo, causando o nosso desequilíbrio energético. Então, muito interessante também esse processo, e agora que eu vou comentar algo com vocês, que é algo meu, que eu descobri, que eu ainda não vi nenhum terapeuta acupunturista, não vi isso em nenhum livro, não vi ninguém comentar nada a respeito, mas eu tirei essa conclusão que achei assim simplesmente fantástico, essa união que dá para fazer através do meridiano vaso governador com a força do Ouroboros. Então, Ouroboros é um símbolo místico onde ele representa o nosso conceito da eternidade, representa o conceito da nossa longevidade. É aquela figura da serpente, de uma cobra ou um dragão, onde ele come a cauda, coloca a boca ali em sua cauda. E se nós pararmos para observar, é exatamente isso que acontece no nosso corpo, se nós formos curvar, porque nós estamos lá na nossa cauda, que nasce o meridiano vaso governador e termina na nossa boca. Então é incrível essa base semiótica dessa representação. E essa representação circular do Ouroboros, ele simboliza a evolução, simboliza o movimento da vida, além do significado da fecundação, da ressurreição, da criação, da destruição de alguns conceitos e da renovação de algo sublime que está por vir. Então, Ouroboros também é conhecido como símbolo de culturas religiosas desde séculos, muitos séculos atrás, séculos passados, onde tradicionalmente Ouroboros ele representava a criação do universo e que ele era tido como um todo, como um eterno infinito. E aqui também é bom ressaltar, vale a pena dizer, que a figura, né, de Ouroboros, ela foi durante muito tempo representada pelos cristãos, pela era pré-cristã, que neste caso atribuía um significado positivo, um significado de um símbolo, um significado onde ali estava eliminando o velho, o passado, aquele algo que não importava mais, para a transformação, para a evolução, para a reconstrução e a mudança. Então, essa mudança é de um novo, de algo a mais que representa a força instintiva, a força criadora de cada pessoa. E nesse momento, eu digo, assim, sem medo até de errar, que o nosso meridiano vaso governador, ele representa todo esse conceito, que representa toda essa força, todo esse interior, toda
grandeza de energia. Então, o Ouroboros, mesmo estando presente em diferentes culturas e assumindo interpretações distintas, ele serviu como base para essa ideia da criação eterna, do renascer, do reviver constantemente. E essa coincidência desse meridiano, desse vaso governador, é exatamente isso. A força maior do meridiano vaso governador ou vaso extraordinário significa isso. A sua ação dupla, a sua parte superior que age dentro da força física, da força moral, da força energética e da força intelectual. Então agora eu vou mostrar para vocês como que é fácil de fazer essas aplicações quando nós conhecemos, quando nós já sabemos aquele ponto que está relacionado àquela patologia, está interligada a este órgão e que fica de uma forma assim simples, clara, harmoniosa, fácil de se aplicar, porque esse meridiano, ele nutre. Então, ele nutre energeticamente esses principais pontos quando esses pontos são desbloqueados, quando esses pontos estão com as suas energias fluindo, sendo transformada, quando está o tempo todo ali aquela força sendo emanada sem parar, sem ter essa pressão, significa a força do Ouroboros, significa toda essa força dupla, a força da energia física, moral, energética, a nossa força vital. E o tratamento, através do vaso governador, ou esse vaso maravilhoso, nós podemos utilizar a agulha ou a acupressão. Tanto na agulha quanto na acupressão, o resultado terapêutico é o mesmo, e é um resultado simplesmente formidável, em especial para pessoas que são muito estressadas, que vivem com a mente acelerada, que está sempre tensionada, com dor na cervical, com dores de cabeça. Para esse tipo de pessoa que tem uma energia yang muito profunda, ele é um tratamento perfeito, que ali sim ele vai centralizar, ele vai corrigir toda esse desequilíbrio energético e a pessoa começa a se sentir totalmente livre, leve e plena. São 4 os vasos extraordinários que nós podemos usar assim com bastante fervor dentro desse conceito do meridiano do vaso governador. Então, dentro desses 4, nós temos 4 meridianos Yin, que são nomeados Yin profundo, e também temos 4 meridianos Yang, que são chamados meridianos fortes. Esses vão fazer o desbloqueio, vão fazer com que a pessoa entre novamente ali no seu equilíbrio, na sua forma plena de viver. E o órgão? Qual é o órgão que está interligado ali? Vamos colocar aqui como exemplo que seja o órgão do U, para que haja o desbloqueio, que é o órgão que está verdadeiramente interligado, que é o baço e o estômago. Então, quando esse órgão ele está doente, significa que essa energia desse meridiano ela não está circulando, que ela está bloqueada. E qual é o ponto que interliga ali? Qual é esse ponto? O que deve ser feito?
o que nós podemos fazer para tratar esse órgão quando ele foi afetado? Quando esse órgão do estômago ele está afetado, aí nós podemos fazer uma aplicação no ponto E42, que esse é um vaso maravilhoso, né, que ele está bem no nosso pé, no meio do pé, 1 polegada depois ali da dobrinha da perna, na parte da frente. Então, nós podemos dizer que esse tsubo, esse vaso maravilhoso, ele vai reequilibrar a energia do coração. E essa aplicação, como que nós vamos fazer essa aplicação para que tenha um resultado legal, para que tenha um resultado assim bem satisfatório? Essa pressão nós podemos fazer com os 2 dedos, podemos utilizar o polegar, usando 1 polegar ali para fazer a pressão e o outro próximo para nós medirmos a pressão do dedo, como que ela está sendo trabalhada. Nós vamos fazer qual que é esse tempo de atuação para fazer essa pressão. Esse tempo ele deve ser feito de média por 3 minutos, de 2,5 minutos a 3, então vamos colocar 3 minutos. Faça essa pressão por 3 minutos, para 30 segundos, repita novamente, fazendo assim por 3 vezes. Já vai desbloquear essa energia do ponto que está estagnada, onde impede que essa energia do coração ela flua de uma forma mais plena, podendo ser utilizada aí com a agulha ou dessa forma que eu coloquei ali, fazendo a pressão com o dedo mesmo. E que outra forma nós podemos utilizar? Existem outras maneiras, existem outros pontos para desbloquear as energias quando a pessoa não está bem. Se a pessoa ela está passando assim por um período de uma emoção muito intensa, de uma carga energética muito forte, que ela está entrando quase que na síndrome de pânico. Tem como desbloquear isso? Tem como eliminar essas energias presas, estagnadas? Tem, sim. Tem também como fazer. Então, nós vamos desbloquear essa energia utilizando o ponto, que é o nosso ponto central, nosso ponto que também trabalha a nossa glândula timo, que é o VC17, bem no meio do peito, ali entre os mamilos, tem esse ponto. Se for com agulhas, nós vamos colocar agulhas, ou podemos fazer com a pressão com os dedos. O tempo de aplicação também de igual forma, 3 minutos. Entretanto, para que fique bem claro aqui, esse ponto, ele provoca uma emoção muito intensa, ele vai liberar as energias que estão presas, que estão estagnadas através do choro. Então, se a intenção do terapeuta não é provocar choro logo na primeira consulta, é ideal que não faça essa aplicação nesse ponto com tanta intensidade. Ou vamos trocar de pontos, utilizando outros pontos, que é possível utilizar outros pontos também. Mas esse ponto, o VC17, ele vai atuar na glândula timo, que é a nossa glândula das emoções, ali onde está tudo preso, onde está tudo guardado, onde as pessoas ali fazem o seu armazenamento de dores, de angústias, de pressão, tudo aquilo que muitas vezes ela carrega pela vida inteira, está preso ali dentro desse ponto. E assim será desbloqueado através dessa aplicação. Então, se a pessoa já tem essa liberdade para atender outra, atender um consulente ali, que quer colocar esse choro à tona, vai ser perfeito. É o ponto ideal
para que essa emoção seja colocada para fora, para que tudo isso flua e que ela venha se liberar de toda essa dor, toda essa angústia. Então é isso, só faça esse trabalho com esse ponto se estiver tudo perfeito, com esse conhecimento de que a pessoa vai chorar sim, vai colocar para fora. E além desses dois pontos, do E42, do VC17, qual outro ponto que nós poderíamos fazer para que também trabalhe firme dentro desse comando do vaso governador? Existe um outro ponto, existe uma outra forma de ação? Também nós temos sim. Então, caso a pessoa assim, ela esteja passando por um estresse em demasia, que ela esteja se sentindo muito cansada, que ela esteja se sentindo muito tensa, sempre com muitos afazeres, com muitas tarefas para serem cumpridas, sentindo sempre muita pressão no trabalho, às vezes até pressão familiar, pressão nesse momento difícil que nós estamos passando. Qual é o ponto ali que nós vamos trabalhar para que tudo isso seja liberado, para que a pessoa volte a se encontrar? Nós vamos fazer daí uma pressão maior, aplicação com agulhas ou o acupontos através do ponto VG20, que é o ponto pino, que é o ponto central. Esse ponto do topo da cabeça, ali ele faz a junção de todos os meridianos yang, então ele é capaz de liberar todos os pensamentos repetitivos, todo o estresse, toda a angústia, toda a tensão, toda aquela pessoa imediatista que está sempre querendo algo para ontem, não se dá tempo de relaxar, de parar, de respirar para que as coisas aconteçam. Então, esse ponto, o VG20, ele é o ideal para que a pessoa possa acalmar a mente, para que ela possa se centralizar. E, incrivelmente, a pessoa que recebe aplicação nesse ponto, por mais agitada em que ela esteja, por mais que ela esteja passando assim por a correria do dia a dia, quando ela recebe essa aplicação, ela vai ficar calma, tranquila, serena, até sonolenta muitas vezes ao receber essa aplicação. E isso por quê? Porque vai direcionar todos os pensamentos, levando rumo ao infinito até, como se fosse uma brisa que está retirando. Então, esse é um trabalho incrível, um trabalho maravilhoso desse vaso extraordinário. E conforme eu disse no começo, ele trabalha todas as nossas emoções, trabalha elevando a pessoa, fazendo com que a pessoa verdadeiramente se desperte. Então, a forma de aplicação também é 3 vezes, né? Faz a aplicação com o polegar, se for dentro da compressão, e se for com agulhas, faz a aplicação da agulha ali. Isso de preferência para quem já tem conhecimento com agulhas, para quem trabalha com cranipuntura, que é o meu caso, eu trabalho com cranipuntura. Para os iniciantes, eu ensino a fazer daí sem agulhas. Então, esse é o nosso trabalho que nós vamos fazer daí dentro desse processo, esse processo todo do vaso governador. Então, é isso. Esse é o nosso recadinho aqui que nós temos para que a pessoa conheça, tenha esse conhecimento e aprenda a lidar um pouco mais com esse meridiano. Até uma próxima.